Muito bem, seja bem-vindo mais uma vez à resolução da segunda parte do exame de 2016 e 2017 UP. Eu já disse que digo isso porque, na verdade, a UP não quis se dar maçada. Em 2017, decidiu repetir todo o exame completinho de 2016. Fazendo um deles, estaremos aí fazendo o outro. Neste vídeo nós vamos trabalhar com a segunda parte, que é a parte da análise matemática, ok? Onde iremos trabalhar da questão 16 até aqui a questão 25, ok? De 16 a 25. Já abordamos nos vídeos anteriores aqui a geometria, onde resolvemos todas estas questões relativamente à geometria, ok? E já abordamos também na primeira parte todas essas questões relativamente a álgebra, tá bom? Então eu vou deixar na descrição deste vídeo todos os vídeos inerentes à resolução deste exame e aí mais resoluções. Fique ligadinho aí no canal e estude todas as resoluções dos exames da UP, inclusive o exame de 2021 será corrigido aqui em primeira mão neste canal, ok? Meu nome é Pedro da Glória Valis, seja bem-vindo ao canal que desperta. Muito bem, vamos aqui começar, sem mais delongas, a resolução do exame, começando com o número 16, ok? A equação da reta tangente à função f de x igual a x mais 1 sobre x no ponto 1 e 2, ok? Então, nós queremos saber qual será a equação da reta tangente da nossa reta f de x igual a x mais 1 sobre x no ponto 1 aqui e 2 deste lado, ok? Então, queremos a equação da reta tangente. Bom, a equação da reta tangente é uma equação da reta do primeiro grau com a expressão y igual a ax mais aqui o b, ok? Onde este a nós vamos achar fazendo a primeira derivada da nossa função aqui e no lugar de x vamos colocar o x de tangência. No caso, este x de tangência advém deste ponto de tangência, ok? Então, aqui neste ponto temos o x e temos aqui o y, que é a ordenada de tangência, e x, que no caso é a abscissa de tangência. A primeira coisa que devemos fazer é achar o declive aplicando aqui a derivada desta função. Vamos lá juntos, teríamos que fazer a derivada da função f de x, que vai ser igual à derivada de x, que é 1, ok? Mais a derivada desta expressão aqui. Atenção, a quem gosta de aplicar a derivada do quociente aqui, vamos lá aplicar a derivada do quociente, que no caso é u sobre v, ok? U sobre v, aqui derivado seria u vezes v, derivamos o u, menos u vezes v, dessa vez derivamos o v, que é o denominador. Dividimos pelo denominador ao quadrado. Bom, podemos sim aplicar esta regra, mas não há necessidade. Bom, por questões de logística, nós vamos aplicar esta regra, mas existem várias maneiras de chegarmos também à mesma solução. Vamos lá, aplicando aí a derivada, teremos um numerador vezes o denominador, menos o numerador vezes o denominador. Dividido pelo nosso denominador ao quadrado, derivamos em primeiro lugar o numerador e em segundo lugar derivamos o denominador. Atenção! A derivada de 1 dá-nos 0, então 0 absorve tudo isto. A derivada do x vai dar 1, então 1 vezes menos 1, ficamos aí com menos 1. Então teríamos, no entanto, 1 menos, ok? O 1 sobre aqui o x ao quadrado. Esta expressão resulta de toda esta derivada aqui. Agora, o mais transforma-se em menos por causa desta conjugação. Mais e menos fica menos. Já está aí a nossa derivada. Agora, o declive vai ser igual à derivada no ponto de tangência, na abscissa de tangência, que no caso é 1. Então, a derivada no ponto 1. Isto vai ser igual a derivada deu isto. É só colocarmos 1 no lugar de x. Então, teríamos 1 menos 1 sobre x, que será 1, ok? Porque estamos a colocar 1 ao quadrado. Então, temos 1 menos 1, ok? Dividido por 1 ao quadrado, que é 1. 1 sobre 1 vai nos dar 1, ok? Isto dá-nos 1. E 1 menos 1 é igual a 0, ok? Então, A vai ser igual aqui a 0. Bom, se o nosso A é igual a 0, a escrever a equação da reta, nós teríamos y igual ao A. Lembre-se que o nosso A deu 0, tá bom? Então, teríamos y igual a A. O nosso A deu 0.
vezes x mais aqui o b. Muito bem, agora teríamos esta equação. Lembre-se que também o nosso ponto de tangência é este ponto aqui. 1 para x, 2 para y. Se usarmos este ponto, conseguimos calcular aqui o b. Okay? Vamos usar o ponto 1 e 2 para y para calcularmos o b. Então, temos aqui o primeiro valor é x e o segundo é y. No lugar de x, vamos colocar 1, enquanto no y colocamos 2. Temos aqui y, fica 2, igual a 0 vezes aqui o x fica 1, mais aqui o b. 0 vezes 1 vai dar 0, então temos 2 igual a 0, mais aqui o b, 2 igual a 0 mais b, que é igual a b. Ok? Então, já achamos o valor de b. Isto significa que esta nossa expressão, que havíamos já antes escrito aqui, vai ser y igual a 0x mais aqui o b, ok? Sendo o nosso b igual a 2, teremos 0x mais 2. Mas atenção, 0 é absorvente, então teremos y igual a 2, tá bom? Então, vai ser uma função constante. Esta será a equação da reta tangente, ok? Por causa do 0 que é absorvente. Então, a alternativa verdadeira será a alternativa B. Vamos passar para a questão 17. Passando para 17, diz o seguinte. Considere o gráfico de f de x ao lado. A inequação f de x maior que menos 2 tem solução. Então, nós queremos saber a solução desta inequação dada. Que no caso é f de x maior que menos 2. Este gráfico aqui não está tão visível, ok? Eu vou repassar o gráfico, mas você pode acompanhar aí do teu enunciado. Temos este negócio aqui. Queremos saber qual é o valor da inequação f de x maior que menos 2, ok? Maior que menos 2. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é que se você não entender esta expressão, provavelmente não consiga aí entender toda a questão no geral, tá bom? F de x o que é? F de x é y, ok? F de x é a mesma coisa que y. Então, estaríamos a dizer aqui valores de y maior aqui que menos 2, ok? Y maior que menos 2. Então, vamos lá no gráfico agora procurarmos y menos 2. Y menos 2 está aqui, ok? Então, em menos 2, vamos imaginar que passe aqui uma certa reta, teríamos isto. Valores de y maior que menos 2. Portanto, a nossa função é maior que menos 2 daqui até aqui, ok? Veja, até aqui. E depois daqui até lá, até o mais infinito, ok? Então, aí a nossa função y é maior que menos 2. Mas quando nós tiramos os valores para os quais a nossa função é maior que menos 2, nós tiramos os de x e não os do y, tá? Vamos lá, tirar os valores de x, teríamos x pertencente, ok? O nosso gráfico começa aqui. Então, começando aqui, o valor de x é menos 1. Intervalo aberto de menos 1. Quando saímos daqui, viemos até aqui, ok? Então, viemos até 2, intervalo aberto. Depois temos de 2 para o mais infinito. União com 2 ao mais infinito, tá bom? União ao 2 ao mais infinito. Então, basicamente, seria isto aqui. Os intervalos abertos aqui é porque aqui não aparece o igual para nos obrigar a fechar o intervalo. Então, vamos deixar aqui os intervalos abertos. Agora, se formos procurar essa alternativa, não temos. Então, como é que eles decidiram escrever? Veja que aqui estamos entre menos 1 e 2. Então, significa que x é maior que menos 1 e é menor que 2. Para estarmos entre menos 1 e 2. Depois aqui temos o união, então união é o. Aqui temos 2 para o mais infinito. Se é de 2 para o mais infinito, estamos a sair de 2 para a direita. Isso significa que x é maior que 2, para sairmos de 2 para a direita. Então, esta alternativa tem sim, ok? E é assim como a gente vai interpretar aqui a questão. Voltando aqui para o nosso exame, para achar as alternativas, novamente verificamos que não tem, ok? A gente escreveu desta maneira, não tem alternativa, ok? Não tem alternativa, mas também tentou escrever desta maneira, ainda assim não tem alternativa. Então, o que é que devemos fazer? Uma coisa muito simples, é tentar observar as alternativas, observa as alternativas, né?
Dá para perceber que esta de jeito nenhum faz sentido, esta não faz sentido. Esta alternativa é parcial, porque ela só apresenta esta parte. Então, nós precisamos desta parte aqui. Analisando a linha D, nós vamos perceber que é possível sim apresentar a nossa solução desta maneira aqui, ok? Vamos lá mostrar como é que seria isso aqui. Se for já a prestar atenção, ou bastante atenção, vai verificar que aqui estamos a sair de menos 1, viemos até 2, só que aqui voltamos a começar do próprio 2, vamos ao mais infinito. Então, uma outra maneira de escrever a mesma solução seria x ser maior que menos 1, ok? Porque quando eu digo x é maior que menos 1, eu estou dizendo que o x vai sair de menos 1, vai para o mais infinito. Agora, como aqui vem 2, aqui também vem 2, aqui é aberto, aqui também é aberto, significa que o 2 não faz parte do intervalo desses valores aqui. Então, vou dizer que o x deve ser diferente aqui do 2, tá bom? Então, mais ou menos assim, você consegue aqui escrever a solução, ok? A alternativa correta é D. Muito bem, agora passando para a questão 18, vamos mais uma vez processar um pouquinho. 18. O valor de k para qual a função y é igual a x ao quadrado menos 5x mais k admite um mínimo menos 1 sobre 4 é. Então, queremos saber o valor de k que faz com que essa função admita um mínimo que seja menos 1 sobre 4, ok? Atenção, a função é y igual a x ao quadrado menos 5x mais aqui o k deverá ter um mínimo em y igual a menos 1 sobre 4. Bom, agora a pergunta que surge é, como é que eu sei que o mínimo dado aí é o valor de y? Isso é muito simples. Na verdade, é mínimo da função. Se é mínimo da função, é mínimo do y, porque o y é que é a função, ok? O y é que é a função, que depende aí do x, tá bom? Então, queremos o valor de k. Bom, isto aqui por ser uma expressão quadrática, haveriam aqui dois caminhos para a saída, mas eu, infelizmente, terei que aplicar apenas um caminho, tá bom? Então, o que a gente faz? Os mínimos e máximos têm a ver com a primeira derivada. Então, são valores que nós achamos quando pegamos a primeira derivada, igualamos a zero. E caso queira se aprofundar nesta matéria, vou deixar também 3 links para praticar este negócio, onde eu explico passo a passo, máximos, mínimos, inflexão e tudo que você vai precisar em todos os anos para fazer sucesso, tá bom? Então, vamos lá fazer a primeira derivada igualada a zero. Teríamos aqui a derivada do y sendo igual, isto aqui vai ser 2x, derivada disto vai ser 5, derivada de k por ser uma constante vai ser igual a zero. Então, vamos pegar a nossa primeira derivada e vamos igualar a zero, tá bom? Igualando a primeira derivada a zero, nós ficaríamos com 2x menos 5 igualado a zero. Passa o 5 para lá, fica com 2x igual a 5. Este passa para lá, divide, fica com 5 sobre 2. Então, este é a abscissa deste mínimo aqui, ok? Daí que nós vamos entender que as coordenadas do tal mínimo seria x igual a 5 sobre 2, x será 5 sobre 2 e o y será aí um menos 1 sobre 4, porque este y que foi dado, na verdade, ele já é a ordenada do mínimo. Logo, este valor que nós achamos é a abscissa do tal mínimo. Agora que tenho a localização completa do mínimo, eu posso pegar esses valores e substituir aqui para achar o k. Então, vamos fazer isto. O y será menos 1 sobre 4, menos 1 sobre 4, igual ao x, o x será aqui 5 sobre 2, vai ser 5 sobre 2. Onde vem quadrado, teremos que levar isto aqui a 2, e aqui teremos menos o 5 vezes o x é 5 sobre 2, 5 sobre 2, mais aqui o k, ok? Vamos efetuar continhas aí, menos 1 sobre 4, 5 ao quadrado dá 25, 2 ao quadrado dá 4, menos 5 vezes 5 dá 25, sobre aqui o 2, mais aqui o k. Podemos passar tudo isto para lá, né? Ficaríamos com menos 1 sobre 4. Este é positivo, atravessa a igualdade. Ficamos com menos 25 por 4. Este é negativo, quando passa, fica positivo. Teremos mais 25 sobre 2, sendo igual aqui ao k.
Vamos lá, MMC, por causa deste denominador, teremos que multiplicar aqui por 2 para poder dar 4. Desta forma, ficamos com menos 1. Aqui temos menos 25, os denominadores são os mesmos. Aqui fazendo 2 vezes 2 dá-nos 4, então todos ficam com o mesmo denominador. E 2 vezes 25 fica 50, igual a K. Vamos lá, queridos, mais uma vez fazer esta continha aqui. Menos 1 menos 25, menos 26. Menos 26 mais 50 dá 24. Ok? 24 positivo, dividido aqui por 4, sendo igual a K. Ou seja, K vai ser igual a 24 por 4, que dá 6. O valor de K terá que ser aí igual a 6, tá bom? Terá que ser igual a 6 para que o mínimo seja este. O valor de K sendo igual a 6, a alternativa será aqui D, ok? Vamos passar rapidamente para analisar o 19. Então, conforme pode ver, hoje não há muito papo, é só trabalharmos e cumprirmos a nossa meta. Fazendo aqui número 19, temos aqui 19, diz o seguinte: o domínio da função f de x igual a x mais 1, x ao quadrado, não é? Aqui, se x for menor ou igual a menos 1, aqui se x for maior que menos 1. Vamos lá, temos aqui a nossa função, f de x igual a x mais 2, e aqui x ao quadrado. Deste lado, se x for maior ou igual a menos 1, e do outro lado, se x for menor que... Perdão, aqui eu coloquei o inverso, aqui tem que ser menor ou igual a menos 1, e do outro lado tem que ser maior que menos 1. Então, nós queremos saber o domínio desta função. Bom, a única coisa que eu te desafio a observar é o seguinte. Qual é o valor que temos aqui? É o menos 1. Deste lado é o menos 1. Então, daqui é de menos 1 para a direita. Do outro lado é de menos 1 para a esquerda, porque vem menor. Então, esta função de cima, ela analisa isto do menos 1 para a esquerda, tá bom? Do menos 1 para a esquerda. A outra função, que no caso é esta aqui, uma vez que vem x maior que menos 1, ela analisa isto de menos 1 para a... Analisa isto de menos 1 para a direita. Então, dá para perceber que o domínio seria de menos infinito para o mais infinito. A única coisa que eu preciso descobrir ou analisar é verificar se aqui no ponto menos 1 a minha função seria contínua ou descontínua, ok? Então, para fazer essa verificação, uma vez que o O igual já está nesta parte com menor, é só dizermos o limite à esquerda igual ao limite à direita. Vamos lá. O limite de f de x, quando x tende para aqui menos 1 à esquerda, deve dar exatamente o limite de f de x quando x tende para menos 1 à direita. Vamos lá verificar se esses limites são iguais. Se forem iguais esses limites, a nossa função será contínua em menos 1. Depois vou mostrar o que isso vai implicar. Vamos lá. Então, teremos o limite de f de x tendendo à esquerda. Então, que é esta parte aqui, com x mais 2, x tendendo para menos 1 à esquerda, igual ao limite de f de x, que no caso seria aí o x ao quadrado, quando tende para menos 1 à direita. No lugar de x é só colocar menos 1. Terá menos 1 mais 2 igual aqui a menos 1, só que tudo isto é quadrado. Menos 1 mais 2 é igual a 1. Menos 1 ao quadrado também é 1. Então, esses dois limites são iguais. Se esses dois limites são iguais, a nossa função é contínua aqui no ponto menos 1. Ou seja, a função não tem nenhuma interrupção aqui no menos 1. Sendo assim, o domínio será x pertencente ao intervalo de menos infinito para o mais infinito sem nenhuma interrupção em menos 1. Então, será de menos infinito para o mais infinito. Ok? Basicamente, será isto aqui. Agora, se continuidade te faz emagrecer, eu vou acabar com tudo isto com links na descrição, tá bom? Vai lá e confira. Vamos passar para a questão 20. Escolhendo primeiro para a nossa questão 19, a alternativa C. Vamos lá, 20 diz o seguinte a questão. Dada a função f de x igual a x menos 3 dividido por x menos 2, o limite do f de x com x tendendo a 2 à direita é... Então, temos aí a nossa função, temos o seguinte, na nossa função, temos f de x igual a x menos 3,
por x menos 2. Pretendemos saber o valor do limite da nossa função f de x com x tendendo para 2 à direita, tá bom? Muito bem, para gráficos de funções modulares, para calcular limites laterais, geralmente eu tenho dito às pessoas, esboça o gráfico e tira o limite lateral com base no gráfico. Isto por causa de certos aspectos, que nesta vez, neste exercício, não vão interferir, mas fica aí a dica para si, tá bom? Eu gosto de tirar, no caso de gráficos de funções modulares, para tirar limites laterais, uso gráficos para ter certeza de que estou fazendo algo correto. Para este exercício já confirmei que no caso vai ser isto aqui mesmo, sem stress. Então teríamos aqui o limite da nossa função f de x, que é x menos 3 por x menos 2, com x tendendo para 2 à direita. No lugar de x vamos colocar o 2, teremos aqui 2, ok? 2 menos aqui o 3, sobre aqui 2 menos o 2. 2 menos de 3 dá aqui menos 1, dividido aqui por 0, ok? Por 0. 1 por 0 vai ser igual a infinito, ou seja, qualquer número dividido por 0 dá infinito. Então, por causa do negativo, vamos colocar aí sinal negativo. Então, o nosso limite será menos infinito, ok? Então, coloco entre aspas por causa daquilo que eu coloquei lá antes. Se eu tivesse nas alternativas mais infinito, eu teria que precisar do gráfico mesmo para entender melhor se é menos infinito ou é mais infinito, tá bom? Então, no caso, só temos um único infinito. A alternativa será C. Bom, passemos agora para analisar a questão 21, que no caso temos o seguinte. 21 vai dizendo... Considera a função f tal que R é uma aplicação de R, no caso é uma relação de R para R, onde temos aqui o seguinte, f de alfa é igual aqui a 4 vezes o cosseno de alfa, mais 3 vezes o seno de alfa, menos o 1. A derivada da função f tem fórmula, ok? Então, queremos a derivada desta nossa função. Lembre-se de que a derivada do seno de x é igual a cosseno de x. A derivada do cosseno de x é igual aqui a menos o seno de x. Muito bem, com essas considerações, o nosso x aqui, na verdade, foi substituído por alfa. Então, ao derivarmos o cosseno de alfa, devemos estar a pensar aqui no x. Então, teríamos aqui a derivada da função... Teremos a derivada da função f em função de alfa, sendo igual. A derivada do cosseno vai dar menos o seno. Então, teremos menos o 4 seno de alfa. Mais, ok? 3. A derivada do seno vai ser igual a cosseno. Então, teremos cosseno do alfa. A derivada de menos 1 é igual a 0, por ser uma constante. Então, a derivada será isto aqui. A alternativa verdadeira será a alternativa que nos dá menos em 4 e nos dá mais aqui em cosseno. Vamos lá. Menos 4 seno de alfa mais 3 cosseno de alfa. Aqui é a alternativa C. Muito bem. Agora passemos para analisar a questão 22. Em 22 diz o seguinte. O valor máximo da função R, da função f, onde f de alfa é igual a 4 cosseno de alfa mais 3 seno de alfa menos 1. Ou seja, o maior valor das imagens f de y é igual a. Então, nós queremos o máximo desta função. O máximo da função é o maior valor das imagens, ou seja, é o maior valor do y. Então, este aqui é o máximo. Tudo bem, se for a comparar esta função com a função dada no exercício anterior, vai verificar que são idênticas. Então, trata-se de mesma função. Como é que se faz para achar o máximo de uma determinada função? Pega-se a primeira derivada, iguala-se a 0. Para achar máximos ou mínimos, nós precisamos de primeira derivada igual a 0, tá bom? Agora, como é que a gente vai fazer aqui? Já temos a derivada da nossa função f de alfa, porque no caso eles estão a falar da mesma função. É só pegarmos a derivada e igualarmos a 0. Vamos lá, pegar esta derivada e igualar a 0, teremos menos 4 seno de alfa, mais aqui o 3 cosseno de alfa, sendo igual a 0. Agora vamos trabalhar. Vamos tentar aqui relacionar o seno e o cosseno.
Passando o seno para lá, teremos 3 cosseno de alfa, sendo igual a 4, aqui o seno de alfa. Bom, se eu decidir pegar o 3 e passar para lá, terei cosseno de alfa, só que vou pegar o seno e trazê-lo aqui. Uma vez está a multiplicar, quando passa para cá, divide. Teremos seno de alfa, sendo igual aqui a 4 sobre aqui o 3, ok? 4 sobre 3. Agora, o cosseno de alfa sobre seno de alfa é igual a cotagente de alfa. Cosseno por seno dá cotagente. Então, cotagente vai ser igual a 4 sobre 3. Agora, o que a gente faz com essa informação? Muito bem, para a gente conseguir fazer o bom uso desta informação, o ângulo que faz com que essa função tenha um determinado máximo é um ângulo em que o cotagente será 4 por 3. A gente só tem que achar o alfa, caso fosse possível, mas no caso vai ser trabalhoso achar o alfa. Então o que a gente faz? Com base na informação do cotagente, vamos calcular o cosseno daquele ângulo e vamos calcular igualmente o seno do mesmo ângulo, tá? Então vamos fazer isto com um triângulo retângulo. Sabemos que o cotagente de ângulo alfa deve ser igual a 4 sobre 3 e que cotagente, segundo a nossa informação, sempre é igual aqui a cateto adjacente sobre o cateto oposto. Então, desta forma, construindo um triângulo retângulo, aqui num determinado ponto, considerando este ângulo alfa, este cateto à frente do alfa será o cateto oposto e este cateto será o cateto adjacente, uma vez que esta é a hipotenusa. Então, sabemos que este numerador será cateto adjacente e o denominador o cateto oposto. Então, o cateto adjacente é 4, aqui vamos colocar 4. O cateto oposto aqui é 3, vamos colocar aí o 3. Pelo teorema de Pitágoras, calculamos a hipotenusa, que será a hipotenusa ao quadrado igual aos outros catetos quadrados. 3 ao quadrado mais aqui o 4 ao quadrado. H vai ser igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é 9, mais 4 ao quadrado, que é 16. Faça a soma, dá 25. Fazendo a raiz, temos 5. Então, aqui é igual a 5. O seno de qualquer que seja o ângulo, é cateto oposto sobre a hipotenusa, tá bom? O cosseno de qualquer que seja o ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, teremos o seguinte: cateto oposto é 3, hipotenusa é 5, depois temos cateto adjacente é 4, hipotenusa é 5. Então, já temos o seno do alfa, temos o cosseno de alfa. Então, este alfa é o valor que faz com que aquela função tenha um máximo. Então, a nossa função qual é? Não pode sair fora do contexto. Basta sair fora do contexto, você morre na hora, cara. Então, tem que ter muita cautela. Então, a nossa função é esta. Já sabemos o valor de cosseno que faz com que ela tenha máximo. Já temos também o seno que faz com que ela seja máximo. Então, é só substituirmos. Vamos dizer que o nosso y máximo, ok? Vai ser igual a aqui o 4 vezes o cosseno de alfa deu quanto? O cosseno de alfa deu 4 por 5. Vamos colocar 4 por 5. Mais 3 vezes o seno de alfa. O seno de alfa deu 3 por 5. Vamos colocar 3 por 5. Menos aqui o 1. O y máximo vai ser igual a 4 vezes 4, 16 por 5, mais 3 vezes 3 dá 9 por 5, menos aqui o 1. O y máximo vai ser igual a este mais este dá 25 a dividir por 5, menos 1. 25 por 5 dá aqui 5, menos este 1, temos aqui o 4, ok? Então, o valor máximo da nossa função vai ser aqui o 4. Tá bom? Então, você pausa o vídeo, tenta aí entender o contexto que nos levou aqui. Mas foi o seguinte: derivamos a função, igualamos a zero, achamos o máximo ou o mínimo. No caso desta função, achávamos o máximo. Então, para tal, o que a gente fez? Achou um ângulo que faz com que a função tenha o máximo. No caso, não achamos o valor exato do ângulo, mas achamos o tangente do ângulo que faz com que a função seja máxima. Então, com base no tangente, a gente desenhou aqui o triângulo retângulo para tirar o seno e o cosseno do ângulo que faz com que aquela função seja máxima. Com base no seno e o cosseno do ângulo que faz com que a função seja máximo, nós substituímos na própria função. Depois de substituído na própria função, achamos o próprio valor. Tá bom? Thanks, people. Vamos lá aqui para a questão número 22 e marcar a alternativa B.
Vamos agora passar para 23. 23. O valor do limite de x, ln de x, com x tendendo para 0 à direita, ok? Então, queremos saber o valor deste limite. Então, em 23, nós vamos ter que responder limite de x, ln de x, com x tendendo para 0 à direita. Muito bem. Quando nós colocamos 0 no lugar de x, ficamos com 0 vezes ln de 0, ok? Então, teríamos 0 vezes. O logaritmo de 0, ele não existe, porque ln é logaritmo. Ln é logaritmo aqui, vamos supor que seja ln de a, então é logaritmo de a na base e, ok? A base é Neper. Então, o logaritmo de 0 não existe. Então, ficaríamos com 0 vezes infinito. 0 vezes infinito é uma indeterminação. E para a resolução deste tipo de indeterminação, quando nossa função f de x vezes a nossa função g de x vai nos dar infinito vezes infinito, nós só temos que inverter uma das funções. Ficando deste modo com, por exemplo, o g de x dividido por 1 sobre aqui o f de x, tá bom? Quando nós aplicamos isto, achamos a saída para este tipo de indeterminação. Então, no nosso caso, vamos ter que escrever limite de ln de x dividido por 1 sobre aí o x, com x tendendo para 0 à direita, tá bom? X tendendo para 0 à direita. Agora, vamos colocar 0 no lugar de x. Teríamos ln de 0, ele não vai existir, dá infinito. Aqui colocando 1 sobre 0 vai dar também infinito. Qualquer número dividido por 0 vai dar infinito. Então, o que houve? Houve mudança da indeterminação. As indeterminações do tipo infinito sobre infinito podem ser sim resolvidas usando aí derivadas, tá bom? Então, vamos derivar o numerador e vamos derivar aqui o denominador. A derivada do ln de x aqui vai ser igual a x derivado sobre aqui o nosso x, que é 1 sobre x. Portanto, teremos que isto aqui vai ser igual ao limite de 1 sobre x. A derivada de 1 sobre x, a derivada do 1 sobre x, ok? Isto aqui vai ser igual a 1 derivado vezes x menos aqui o 1 vezes x sobre o x ao quadrado. Derivamos o x. Já abordamos esta derivada lá no exercício anterior, ok? É por isso que não vou demorar aqui muito tempo. A derivada de 1 dá 0, absorve isto. A derivada de x vai dar 1, então temos menos 1 sobre x ao quadrado. Então, seria a derivada aplicando a derivada do quociente, tá bom? Então, a derivada deste denominador vai nos dar aí o menos 1 sobre x ao quadrado, com x tendendo para 0 à direita. Isto será, teremos que manter este, que é 1 sobre x, multiplicamos pelo inverso deste, temos menos x ao quadrado sobre 1, com x tendendo para 0 à direita. Veja só que pode simplificar este x com este x, tá bom? Esse sinal negativo foi mal colocado, então deve estar lá. Então, isto vai ser igual a limite, ok? Limite. Aqui já não temos x, 1 sobre 1 dá 1, então só ficamos apenas com este x aqui. Menos x dividir a menos x com x tendendo para 0 à direita. No lugar de x, é só colocarmos 0, teríamos menos 0. Menos 0 não existe, então isto vai ser igual a 0. Tá bom? Este será o resultado do limite do 23. Alternativa A. Vamos passar para a questão 24 e finalizarmos com 25. Vamos lá, rapidamente para 24 e depois 25. Mas eu vou inverter aqui as coisas. Vamos trabalhar primeiro com 25, só depois faremos o 24, tá bom? Então, fazendo aqui 25, nós temos o seguinte. Um projétil é lançado verticalmente de baixo para cima. Admita que sua altitude h em metros t segundos após ter sido lançado é dada pela expressão h de t igual a 100t menos 5t quadrado. A velocidade em metros por segundo do projétil 2 segundos após o lançamento é. Então, queremos a velocidade em metros por segundo 2 segundos após o lançamento. Tendo em conta que a altitude h é dada em função do tempo, que vai ser igual a 100t menos aí o 5t ao quadrado. Pretendemos saber o valor da velocidade quando o tempo for 2. Muito bem. Se você tem a distância, que no caso aqui é a altitude, para achar a velocidade é só pegar a altitude e derivá-la em função do tempo, ok? Assim acha a equação da velocidade. No caso em que se pede a aceleração, depois terá que derivar a velocidade como função do tempo.
Para achar a aceleração, derivamos a velocidade. Mas para achar a velocidade, derivamos a distância, que no caso é aí a altitude. Então vamos lá a isto. A velocidade como função do tempo vai ser igual a 100t menos 5t ao quadrado. Derivamos isto em função do tempo. A velocidade em função do tempo vai ser igual. A derivada de 100t vai ser 100. Menos a derivada disto dá 10t. Agora, temos a expressão para o cálculo da velocidade como função do tempo. A única coisa que teremos que fazer é, no lugar de t, colocar aqui o 2. Velocidade, quando o tempo for 2, será 100 menos 10 vezes o 2. 10 vezes 2 é igual a 20. Então, a velocidade será 100 menos 20, que é igual a 80 metros por segundo. Ok? Estamos a trabalhar aí no sistema internacional com todos esses dados. A alternativa verdadeira, novamente, será a alternativa A. Portanto, se você chegou até aqui, não se inscreveu, não deixou like, não pensou em compartilhar, faça isso agora, antes de finalizarmos aqui com a questão 24. Estamos a dar de graça o que também recebemos de graça, tá bom? 24. Na figura abaixo, a reta y igual a 1/4 x mais b é tangente ao gráfico y igual a raiz de x. Os valores de a e b são respectivamente. Então, queremos o valor de a e o valor de B desta figura aqui que foi dada, tá bom? Então, eu vou transcrever aqui a figura, lembrando que a nossa reta é tangente à nossa função y igual a raiz de x, tá bom? Eles são tangentes neste ponto. Queremos saber o valor de A e queremos saber o valor de B, ok? Muito bem, esta é a reta tangente e esta é a curva. Nós sabemos que a relação entre a curva e a reta tangente é que o declive da reta tangente é igual à derivada da função no ponto de tangência, tá bom? Então, a derivada da nossa curva, que no caso seria esta aqui, ok? A nossa curva é esta. Vamos derivar a curva. Vamos derivar esta expressão aqui. Fazendo a derivada, teríamos... na derivada da raiz, nós temos a raiz quadrada de isto, de u derivado. É só pegar o u derivar e colocar aqui 2 raiz quadrada do próprio u. Então, seria x derivado por 2 raiz quadrada do próprio x. Então, a derivada de x dá 1 sobre aqui o 2 raiz de x. Esta é a expressão da derivada. Agora que temos a derivada, vamos tentar tirar o declive, ok? Este A não é o A pedido no enunciado. No enunciado, o A pedido é o A do ponto de tangência entre a reta e aqui a nossa curva, tá bom? Então, este aqui corresponde à abscissa de tangência. Esse x de tangência, tá? Então, é este A que eles querem. O A que nós estamos a escrever aqui é o A do declive da nossa reta, ok? O declive da nossa reta, na verdade, ele é igual a 1 sobre 4, porque o declive da reta é o valor que multiplica com x na reta. Então, é 1 sobre 4. 1 sobre 4 é o declive. Nós sabemos que o declive tem que ser igual à derivada no ponto de tangência. Então, teremos 1 sobre 4, que é declive, igual à derivada, que no caso deu 1 sobre 2 raiz de x. Vamos fazer aqui meios e extremos, ficando desta forma, ok? Ficando desta forma com 1 vezes isto, 2 raiz de x, igual a 4 vezes 1, que vai ser igual a 4. 2 passa para lá, divide, raiz de x vai ser igual a 4 sobre 2, raiz de x vai ser igual a 2, e elevando aqui a 2, elevando aqui a 2, para perder isto aqui, simplificamos este quadrado com este quadrado, x vai ser igual aqui a 4. Bom, o que você acabou de achar? Lembra que o declive é igual à primeira derivada no ponto de tangência? Então, você achou, igualando o declive e a derivada, o ponto de tangência, ok? Este x é o valor da abscissa de tangência. Então, é este A que aqui aparece. A abscissa de tangência é 4. Tudo bem. Com este 4 aqui, eu posso calcular o valor de y neste ponto aqui, tá bom? O valor de y neste ponto aqui. O valor de y neste ponto teria que colocar o 4 aqui nesta função. Então, o y, quando o x for 4, vai ser a raiz de 4, que é igual a 2, tá bom? Então, eu já sei que aqui vai ser 2. Já sei que aqui vai ser 2. Veja só, este ponto de tangência, eu acabo dizendo que o seu x é 4, o seu y é aqui o 2. Então, o seu x é 4, o seu y é 2. Muito bem. Se for a verificar, este ponto pertence à função, que é esta função verde, e pertence também à reta tangente, que é esta reta aqui a preto, tá bom?
Então, sendo assim, temos as coordenadas de ponto de tangência sendo 4 e aqui sendo o 2. A nossa reta é y igual aqui a 1 sobre 4x mais aqui o b. Eu sei que o y quando for 2, o x é 4. Então, vamos fazer aqui, no lugar de y vamos colocar 2. Temos aqui 1 sobre 4 vezes o x, que no caso vai ser aqui o 4 mais aqui o b. 4 com 4, ficamos com 2 sendo igual a 1 mais aqui o b. 1 passa para lá, temos 2 menos 1 igual aqui a b. E a diferença vai ser igual a 1. 1 vai ser igual a b, ou seja, o b vai ser igual aqui a 1, tá bom? Achamos o b só depois de termos achado aqui a ordenada do ponto de tangência. Mas esta ordenada só conseguimos com a abscissa do ponto de tangência, porque com a abscissa do ponto de tangência, substituindo na função f, achamos o valor de y, ok? Do ponto que pertence tanto à curva quanto aqui à reta. E esta abscissa de tangência a gente achou igualando aqui o declive com a primeira derivada, tá bom? Bom, gente, eu agradeço bastante por terem permanecido até aqui. E se você já se inscreveu e já compartilhou, também sou ainda muito grato. Nós acabamos de verificar que o valor de A será 4 e o valor de B será 1. Você acha aí a alternativa. Thanks, people. Até a próxima. Mas atenção, atenção, eu já ia te deixando. A alternativa verdadeira será A, ok? Tem que ser primeiro o valor de A, depois o valor de B. Então tem que ser 4 e 1. E não 1 e 4, tá bom? Thanks, people. Até a próxima. Muito obrigado. Eu amo estar aqui no YouTube ensinando e compartilhando este conhecimento. Compartilhe deste lado. Pedro da Glória Valis, deste lado, este é o teu canal Key Desperta.